Retornamos com a parte das perguntas, parte número 2, para o David Fagundes. Se você, David Fagundes, tivesse uma propriedade, a avicultura seria uma atividade principal? Eu não diria principal, né? Mas seria uma das atividades, porque propriedade rural, pela estrutura que tem, você não pode trabalhar com uma atividade só. Você tem que incrementar outras atividades para ter uma garantia de renda. Eu não digo que a avicultura é principal. Eu gosto muito de avicultura. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pela criação de frango, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu vejo um aviário parado, a vontade que eu tenho é de ir conversar com o dono e trabalhar no aviário, voltar a alojar, porque eu vejo que é uma atividade que promove muito desenvolvimento, não só no campo, mas também na indústria, né? Com os abatedouro, frigorífico, com incubatório, granja de matrizes, né? Todo um complexo, né? Fábrica de rações. Então, não seria a principal atividade, mas seria uma das atividades. Pelo menos aí 1 ou 2 aviários teria no meu sítio para incrementar a renda de outras atividades, na parte de pecuária, na parte de agricultura. Então, não seria a principal, mas seria uma das atividades, com certeza. Como você vê a diversificação das atividades nas propriedades rurais? É importante que se haja a diversificação de atividades nas propriedades rurais. Eu sempre disse isso e vou dizer sempre. Por quê? É aquilo que eu falei na resposta anterior, da pergunta anterior. Quando você tem uma diversificação de atividades na propriedade, a renda de uma atividade ela pode às vezes suprir a outra atividade que também não está bem. Então, o produtor que adota um programa, um projeto de diversificação na sua propriedade rural, o que ele ganha com isso? Ele ganha opções de renda. Então, ele nunca vai ficar sem renda, né? Se você depender hoje de uma atividade só e a atividade não estiver bem, como é que fica o empreendimento desse produtor? Então, a diversificação nas propriedades rurais é muito importante, né? Você tem uma criação de frango, você tem um gado de corte, um gado de leite, uma produção agrícola, uma suinocultura. Então, se você tiver um conjunto de atividades dentro de uma propriedade rural, você pode ter certeza que além de garantir renda para o produtor, vai garantir também o quê? Emprego, porque você vai gerar emprego, você vai manter as pessoas no campo, né? Fazer com que as pessoas voltem ao campo, a ter uma vida rural, né? Como acontecia em décadas passadas e que hoje está muito raro. Hoje o estado de São Paulo, para você ter uma ideia, 70% aí do estado de São Paulo, na parte de agricultura, é cana, né? Fazendas que tinham estrutura ou potencial para outras atividades, hoje é cana. E somente os 30% tem outras culturas, né? Tem milho, tem soja, tem criações. Então é um cenário muito triste, né? Aqui em Descalvado a gente vê muito disso, propriedades que tinham várias atividades e hoje se renderam à cana de açúcar, né? Então, se você tiver diversificação de atividades na propriedade rural, você garante renda e emprego. E tem que ter incentivo. De nada adianta você querer se você não tiver incentivo, se você não tiver a pesquisa, se você não tiver o auxílio dos órgãos governamentais, secretarias aí da agricultura, para estar incentivando, para chamar os produtores para o diálogo, né? E falar, vamos fazer um projeto, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver aquilo, vamos criar uma diversificação de atividades nas propriedades. Tem que haver incentivo. Tem que haver incentivo, trazer as pesquisas, trazer palestras com os produtores para mostrar para eles que dá para fazer e é rentável sim. Então é importante sim, até pela questão social, né? Como eu disse, a questão dos empregos. Então diversificação é uma palavra que tem que ser forte e permanente entre o produtor rural. Como você vê o agronegócio em Descalvado? E quais as ações que você vê que são necessárias para promover o dinamismo do setor entre os produtores rurais? Você fez uma pergunta muito importante. Incentivo. O governo, na pauta de governo, tem que dar incentivo ao produtor, para que ele possa conhecer novas opções de renda, né? Descalvado hoje, né, é cana-de-açúcar.
Né? Aí a gente pergunta para alguém do ramo da política, a questão do agronegócio, nós temos aqui 2 usinas que absorvem a produção dos produtores. Isso não é suficiente. Nós temos propriedades, né? Eu tenho andado por muitas propriedades, eu tenho percorrido algumas propriedades e eu vejo um cenário muito triste. Propriedades com suas estruturas paradas, casas vazias, granja vazia, né? Estrutura que poderia ter uma pastagem, uma produção de grãos, ou está criando frango, ou está criando suíno, ou está produzindo leite, enfim. Criar um conjunto de atividades que garantem renda ao produtor rural. Né? E o cenário que eu vejo é muito triste. Né? Eu tenho pessoas que andam comigo e vê que eu fico muito sentido quando eu vejo situações de algumas propriedades, inclusive propriedades que eu conheci de infância e que conheço até hoje. Então, o governo tem que dar incentivo sim ao produtor. Como eu disse, chama o produtor para um diálogo, chama entidades financeiras, porque o produtor ele não pode fazer nada se ele não tiver um suporte financeiro, né? Porque exige um investimento, né, por parte do produtor. Secretaria de Agricultura, parcerias com entidades de pesquisa, como a Embrapa e outras empresas de extensão rural, que auxiliam aí os pequenos e médios produtores aqui em Descalvado, que são a maioria aqui no nosso município. Então, poder público tem que dar incentivo ao produtor, tem que dar incentivo àqueles que têm interesse em produzir, que têm interesse em desenvolver, ajudar, né, no desenvolvimento da cidade, que têm interesse em gerar emprego para a população de Descalvado, até porque a gente vê um cenário muito triste na questão do emprego. Eu acho que se houver essa ação, uma ação, que a ação principal é essa palavra aí, incentivo. Tem que ter incentivo, não adianta. Não, é um caminho que vai garantir uma renda, que vai garantir muita coisa boa ao produtor e vai garantir a volta das pessoas no campo. Né? Vai garantir emprego no campo. Então é muito importante que haja um incentivo, haja parcerias entre governo, entidades financeiras, Secretaria Municipal e Estadual de Agricultura. Chama os agricultores, faz um curso de capacitação, faz palestra, dias de campo, promove o dinamismo do agronegócio em Descalvado e certamente traz uma outra realidade econômica para o município. Então tem que ter incentivo. Quais as perspectivas para o ano que vem sobre os rumos do setor do agronegócio? Bom, o que a gente vê para o cenário do ano que vem é praticamente uma continuação do que está acontecendo esse ano. Pois diante de uma pandemia que o país vive, não só o país, mas o mundo vive, mas a gente pega o Brasil, que enquanto muitos setores pararam, muitas fábricas, indústrias pararam, demitiram pessoas, né? Uma massa de desempregados muito grande. Nós vemos mais uma vez, como em tantas outras crises, um setor chamado agronegócio que tem segurado a barra do país. Nesse momento tão difícil, lembrando até que o volume de receita que o agronegócio já gerou em 2020 ultrapassou o ano de 2019, ultrapassou o que faturou no ano passado inteiro. Então, mais uma vez, é um setor que tem feito toda a diferença, apesar das críticas por parte de algumas pessoas que desconhecem, que não entendem de agronegócio e às vezes usam rede social para ficar falando um monte de abobrinha, um monte de besteira sobre o setor. É um setor magnífico, que eu falo que nós temos as 7 maravilhas do mundo, eu falo que temos uma 8ª, é o agronegócio brasileiro. Então, o que eu vejo para o ano que vem? Nós vamos ver mais um recorde na safra de produção, na produção de grãos e na produção de outras culturas, né? Inclusive até uma recuperação que a gente vê, porque esse ano em algumas regiões nós tivemos aí um problema seríssimo de estiagem, né? De falta de chuva, que ocasionou algumas perdas, né? E até números relevantes, né? Mas por outro lado nós temos um dólar muito valorizado que contribuiu para a valorização das nossas commodities lá fora. Eu vejo também aí a questão climática que vai favorecer ao produtor rural, que vai favorecer a produção rural. Vejo também aí que se houver, que nem eu falei, aqueles incentivos que eu falei
na resposta da pergunta anterior, nós vamos ter um incremento na produção, um incremento na produtividade. Então, o que eu vejo para o ano que vem, né, é um cenário muito positivo e muito melhor do que estamos tendo esse ano, né? E creio eu que não vamos ter um problema de saúde como estamos tendo hoje, então certamente isso aí vai favorecer muito mais. E dizer que o Brasil é mais uma vez aí salvo pelo agronegócio brasileiro. E o ano que vem não será diferente. Vai ser um ano de mais recordes, sem sombra de dúvida. Sem dúvida nenhuma, vai ser um setor aí que vai fazer mais uma vez, como tem feito ao longo desses anos, toda a diferença na nossa economia, na parte econômica e social do nosso país. O que você pensa sobre a questão do abatedor descalvado? Olha, infelizmente é uma questão muito triste, né? Eu falo isso porque eu trabalhei no abatedouro, eu trabalhei nas duas empresas que atuam no abatedouro, vivi o mesmo drama por 2 vezes, né? As empresas que fecharam, né? E muitos postos de trabalho se perderam, né? O que eu penso é o seguinte: primeiro, que as pessoas que se responsabilizaram, né? Que assumiram a responsabilidade de resolver a questão dos ex-funcionários. Eu pego aí aqueles que envolveram-se em causas trabalhistas, que haja um pouco mais de vontade, né? Porque a pandemia, sim, tivemos a pandemia, mas tem coisas aí que dá para resolver, né? A gente pega aí o Paraná, a gente pega Rio Grande do Sul, a gente pega Santa Catarina, que tem uma avicultura muito, mas muito forte, e lá possuem empresas de grande porte que sempre buscam oportunidades de investimento. Eu acho que o que falta é uma divulgação também, né, a respeito de leilão, a respeito aí da venda das unidades, né, dos prédios, fábrica de ração, abatedouro, que são justamente aí os objetos aí de venda, para que com a venda, possa pagar e resolver finalmente a questão trabalhista de ex-funcionários. Por quê? Porque tem muita gente que ainda não recebeu, tem muita gente que ainda está no aguardo. Então, o que eu penso a respeito disso é que, primeiramente, os advogados, as pessoas que tomaram frente aí de causa trabalhista, que haja um pouco mais de boa vontade e começa a divulgar mais a questão de leilão, a questão de negociação, e fazer com que isso chegue a essas empresas na região sul, principalmente, onde a avicultura é muito forte, tem empresas grandes lá que buscam sempre fazer grandes investimentos. E tenho certeza que se isso acontecer, essas empresas vêm aqui, vêm conhecer o que tem aqui, porque nós temos um padrão tecnológico muito grande, um padrão de modernização muito grande no processo aí, não só da produção, mas também no processamento, abate. Temos uma estrutura muito boa que há mais de 6 anos já está parada e que poderia estar funcionando se houvesse o quê? Uma divulgação ampla sobre leilão ou sobre venda dessas unidades. Segundo, torcer para que seja resolvido e que seja uma empresa de porte grande, uma empresa que tenha um poder de investimento muito grande para que possa atuar e que possa permanecer por muitos anos, não só no abatedouro, mas também na fábrica de ração. Mas eu digo também a questão dos empregos, porque Descalvado hoje está numa fase muito ruim, está com um problema sério de emprego, não temos empresas, não tem incentivo para que outras empresas venham. Eu não sei o que acontece, né? Eu espero que essas coisas, essas promessas de campanha, não fiquem só no papel ou no momento em que candidatos venham bater na porta da população e fica fazendo promessa. Que se promete que cumpra o que prometeu. Vá buscar investidor, vá conversar com empresas, porque dá para fazer, tem interessado, tem investimento, é só ter um pouco também de força de vontade para ir buscar investidores, porque investidores nessa área tem. A nossa avicultura é muito competitiva e é uma tristeza ver Descalvado, que já foi a capital nacional do frango de corte, que temos hoje aqui um laboratório de pesquisa da parte avícola que é referência para o Brasil inteiro. Ver Descalvado, que ocupava um cenário tão grandioso e glorioso no cenário da avicultura brasileira, hoje na situação que se encontra, principalmente por conta do fechamento de uma empresa, né, de uma unidade que foi operado por empresas que, pela incompetência de diretorias, de gestões,
acabou fechando e as consequências veio principalmente para aqueles que trabalharam, muitos até o último dia nessas unidades. O que eu penso é o seguinte, então, boa vontade de advogado, boa vontade aí de sindicato principalmente, né, que diz representar as pessoas aí envolvidas nesse setor, que trabalharam no abatedouro, que trabalharam na fábrica de rações, então uma boa vontade e que vá buscar investimento, que vá procurar investidor, porque investimento tem. Não estou falando besteira aqui, existe investimento, basta ter boa vontade. Governantes também, que possam fazer a sua parte e garantir e poder cumprir com o que prometem. Né? Porque em época de eleição, até eu, se quiser, eu vou na porta de alguém e posso fazer uma promessa da qual eu sei que eu não vou cumprir. Né? Descalvado está muito ruim nessa parte de emprego e precisamos realmente resolver. Será que vai ser resolvido esse ano? Eu não sei. Mas que resolva mais tardar no ano que vem, porque é necessário. Porque, primeiro, tem muita gente que está contando com isso. Tem muita gente precisando de emprego. Tem muita gente aí que não tem uma informação nem a respeito de processo trabalhista, né? Vai procurar advogado, não encontra ninguém. Eu acho que está tendo muito descaso com esses ex-funcionários, porque enquanto o funcionário está na empresa trabalhando e dando lucro para o patrão, é bom, mas na hora que está desempregado, na hora que perde seu emprego e que vai garantir um mínimo que é o seu direito trabalhista, receber aquilo que é de direito, começa a sofrer esse descaso. Na minha visão, é um descaso. Então, eu espero que isso seja resolvido até o ano que vem, e se isso acontecer, primeiramente, resolva essa questão trabalhista que já se perdura aí por mais de 6 anos, que essa questão trabalhista possa ser resolvida e depois uma empresa de grande porte possa comprar, adquirir as unidades na qual estão sendo objetos de leilão, que estão sendo leiloadas, que ela tenha um poder de investimento muito grande e possa reabrir esse abatedouro, a fábrica de rações, vai gerar emprego para muita gente, pela grande quantidade de empregos que é capaz de gerar, garante novamente uma retomada da economia, o comércio ele vende mais, ele investe mais, emprega mais. Então, é importante que se resolva essa questão. E não só na questão urbana, mas na questão do campo também. Por quê? Porque o avicultor ele volta a criar frango, volta a gerar emprego, e aí a roda do desenvolvimento de Descalvado volta a girar com grande força. Então, que até ano que vem, que é o que a gente espera aí, possamos ter essa questão resolvida de vez e não fica só mais uma vez aí numa expectativa que continua sendo frustrada e que infelizmente muita gente não consegue ter uma resposta com respeito à sua situação trabalhista. Então, vamos torcer para que tudo dê certo e que haja um investimento muito grande nessa área. Que mensagem você quer deixar aos agricultores nesse momento de pandemia? O que eu quero dizer a você, amigo produtor rural, você agricultor, você pecuarista, independente se você é pequeno, médio, grande, se você é um agricultor familiar, se você trabalha numa área pequena, numa área grande, o que eu quero dizer é o seguinte: o trabalho que vocês têm feito pelo agronegócio brasileiro é um trabalho admirável. O agricultor, o pecuarista, todos aqueles envolvidos, os técnicos, os engenheiros agrônomos, aqueles que transportam a nossa produção, aqueles que fazem a pesquisa para garantir uma melhor produtividade, a todos vocês, a todos os envolvidos, não só o patrão, mas também funcionários, todos aqueles envolvidos na cadeia do agronegócio, tenho minha admiração, tenho meu respeito. Como eu disse, eu sou filho de lavrador, sou neto de lavrador, eu tenho padrinho que é produtor rural, tenho grandes referências do setor do agronegócio e eu sei muito bem que ser agricultor no Brasil não é fácil. Às vezes enfrenta sol, às vezes enfrenta chuva e às vezes na hora de comercializar o seu produto não consegue um preço justo pela sua produção. Às vezes tem um custo elevado de produção, mas mesmo assim não desanima. E nessa pandemia, o que a sociedade tem que aprender é que mais uma vez tem que dar parabéns e tirar o chapéu ao produtor rural brasileiro, porque
O alimento que a gente consome, não só a gente, mas até pessoas lá de fora, se não fosse um homem do campo, se não fosse o produtor rural, aqueles que às vezes são criticados, né, muitas vezes criticados, marginalizados, né, mas são eles que carregam o Brasil nas costas, são eles que geram muitos empregos aqui no nosso país, são eles que geram muitas receitas na nossa balança comercial e que têm contribuído para alimentar muitas pessoas lá fora, né? Até 2050, o Brasil vai estar preparado para alimentar metade do planeta. E isso é graças a quem? Ao trabalho de quem produz, ao trabalho do homem do campo e que tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. Então, a você, produtor rural, a mensagem que eu quero dizer, você que trabalha suado, de domingo a domingo, que não tem parada, não tem folga, não tem feriado e às vezes não consegue ter o merecimento, não tem o reconhecimento merecido, a você que trabalha dia a dia, meus parabéns, tem todo o meu respeito, eu tenho orgulho em dizer isso porque eu sou do agronegócio e esse sangue que corre nas veias tem agronegócio aqui. Então a você, produtor rural, meus parabéns, que Deus abençoe a todos e que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso pelo nosso país, a serviço do nosso país. Essa é a mensagem que eu quero deixar a você, produtor rural brasileiro. Muito obrigado, David Fagundes, por disponibilizar uma parte do seu tempo para estar nos recebendo e falar sobre sua vida e também estar respondendo as perguntas sobre o agronegócio brasileiro nesta pequena entrevista. Eu é que agradeço a presença de vocês, foi gratificante a visita de vocês aqui e eu fico feliz de estar recebendo vocês aqui em minha casa para contar um pouco da minha vida e falar, né, mostrar minha opinião e meu ponto de vista a respeito desse setor tão importante da nossa economia. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Obrigado, igualmente, vocês também.